Olá, meu nome é Edson Poni, que eu sou professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas. Sou um homem branco, pele clara, cabelo cabelo comprido, agora amarrado. Uso óculos com uma armação mais escura e estou com uma camisa com gola azul clara e um blusão azul e preto. Bom, o meu trabalho tem como título A Paisagem Sonora e a Educação Estético-Ambiental na Educação Musical. Trabalhei com a ideia de recortes e costuras, embora a gente esteja falando de música, e a minha ideia aqui é justamente estabelecer uma costura entre dois projetos de pesquisa dos quais eu faço parte. Um deles, eu já apresentei em outros dois encontros, Sons e Silêncios Brincantes, o musicar das crianças na educação infantil, que procura perceber, conhecer, escutar de forma atenta e sensível o que as crianças fazem ao produzir música, ao fazer música. E o outro projeto, bem mais recente, recente para mim, inclusive, chama-se Ecoestética, Pesquisa e Extensão em Educação Estético-Ambiental. E a costura acontece a partir do conceito de paisagem sonora de Schaeffer, bastante conhecido no nosso meio, procurando então costurar a paisagem sonora com justamente a questão da educação estética ambiental, cujo idealizador principal, eu diria, é um educador cubano chamado Pablo René Esteves, que será citado mais adiante. A temática de música relacionada com ecologia, com a questão ambiental e com a paisagem sonora especificamente, não é uma temática que vem sendo estudada em diferentes momentos, e eu trouxe aqui alguns trabalhos apenas para ilustrar essa linha de pesquisa. Então, um deles é da Cecília Cavalieri França, que na revista Música e Educação da educação básica, em 2011, aborda a questão ecológica e também faz essa relação com a paisagem sonora. A pesquisadora Borchardt, em 2019 e antes já em 2014, também faz pesquisas buscando perceber, conhecer a questão da paisagem sonora em escolas de educação infantil. Ela fez isso tanto na sua dissertação quanto na tese, com ênfases diferentes. Outra pesquisadora, Ferreira, em 2020, também visitou uma comunidade escolar de uma escola pública e entrevistou diferentes sujeitos da comunidade escolar para também pensar a influência da paisagem sonora no ambiente escolar como um todo. Além disso, temos a Fonterrada, Marisa Fonterrada, que, além de ser tradutora do próprio Schaeffer e pesquisadora também nesse campo, tem uma obra específica em 2007 que trata da questão da paisagem sonora e dos ruídos do mundo. Cito ainda a Dulce Marta Lemos Lino, que não tanto pelo seu trabalho, pela sua preocupação com a questão ecológica, mas muito mais pela escuta atenta das crianças, o seu trabalho que fala sobre o barulhar das crianças. Então, algumas referências aqui que justificam, na minha opinião, a importância dessa temática, dessa relação entre paisagem sonora, educação musical, vivência musical e a questão ecológica. E mais especificamente agora a minha ênfase, então, na questão da educação estético-ambiental. Bom, eu inicio então uma pequena reflexão sobre a paisagem sonora, que eu denominei schaefferiana, porque afinal é ele que cunhou esse termo, paisagem sonora. E defendo logo no início que a paisagem sonora é uma dimensão possível na experiência estésica e estética com o meio ambiente. E Schaeffer defende que nós temos uma abordagem
talvez equivocada sobre a questão da sensibilização em relação à paisagem sonora. Ele disse que a pergunta não é que ruídos queremos eliminar, e sim quais os sons que queremos preservar, encorajar, multiplicar. Então, uma postura muito mais positiva em relação à valorização dos sons que nós gostamos, que nós achamos belos e que queremos que façam parte do nosso dia a dia. E um caminho para isso, segundo ele, é a limpeza de ouvidos. É sensibilizar-nos novamente para uma escuta atenta aos sons que estão ao nosso redor e, principalmente, uma escuta e um respeito ao silêncio. Nesse sentido, Schaeffer fala dessa dificuldade que o Ocidente, que a sociedade ocidental tem de lidar com o silêncio, né? E eu trouxe aqui, primeiro citei aqui em cima o barulho do silêncio, quando eu estava falando sobre pausa com os meus alunos, numa das aulas, depois de explicar sobre a pausa, o aluno trouxe essa definição, que pausa é o barulho do silêncio. Achei muito significativo e me remeteu imediatamente a John Cage, e todas as suas pesquisas em relação a essa questão do silêncio e do som. Então, essa dificuldade que nós temos, e um outro exemplo não foi comigo, mas uma colega minha, uma aluna dela, quando descobriu que a professora morava sozinha, perguntou, e a senhora não tem medo do silêncio? Então, mostra o quanto o silêncio, de fato, na nossa sociedade é preocupante, né? É considerado, inclusive, como algo negativo. A Marisa Fonterrada, no livro que eu já citei antes, Música e Meio Ambiente, Ecologia Sonora, ela cita o mito do Orfeu com a Eurídice, que ao saírem do mundo dos mortos, ele não poderia olhar para trás, e assim os dois se salvariam, mas o silêncio provocou nele uma forte ansiedade e ele olhou para trás, e ao olhar para trás ele perdeu para sempre a sua amada. Então, sempre o silêncio como algo constrangedor, como algo difícil de ser é, vivenciado, talvez. E o que o Schaeffer diz é justamente a gente precisa voltar a respeitar o silêncio. E junto com isso, uma escuta ativa, além dessa limpeza de ouvidos, essas duas atitudes, essas duas posturas, essas duas experiências e esses exercícios caminhando simultaneamente. Parto daqui, como eu disse muito rapidamente, para a educação estético-ambiental. O objetivo da educação estético-ambiental é promover e experienciar relações mais sensíveis e mais cooperativas dos seres humanos entre si e dos seres humanos com a natureza não humana também. Então, são essas relações sensíveis buscando o desenvolvimento da estesia, que é o sentir o que está ao nosso redor, e também da estética. É relativamente nova essa proposta, ou essa ideia, essa teoria, né? E ela surge na década de 1990, em Cuba, numa experiência com crianças, isso é importante que se diga. E o Pablo René Esteves é, então, um dos idealizadores. Ele também já viveu no Brasil, aqui no sul do Brasil, foi professor na FURG, na Universidade Federal de Rio Grande, onde ele criou um grupo de ecoestética que agora foi recriado, então, mais recentemente. E a ideia essa é o desenvolvimento estésico, o desenvolvimento do sentir, da sensibilidade, e do desenvolvimento do estético também. A educação estética ambiental, pautada em cima da questão da educação em valores, e esses valores são valores estéticos, valores colaborativos ou cooperativos, valores sensíveis e também valores amorosos. Como eu já comentei anteriormente, a experiência da educação estética ambiental, é claro que ela tem toda uma fundamentação teórica, mas ela, na prática, inicia e desenvolve-se desde o princípio com crianças no contexto escolar, em Cuba, com o professor Pablo René Esteves. E a ideia da educação estética ambiental é essa do estético
que está presente, que abrange o cotidiano e a vida em si mesma, como possibilidade sensível e sensibilizadora das relações humanas entre si e com a vida ao seu redor, com o meio ambiente de uma forma geral. E procura sempre enfrentar a racionalidade indiferente da sociedade ocidental. Se o Schaeffer trabalha com a ideia do medo do silêncio, a educação estética ambiental procura, então, ir de encontro ou ser resistência em relação à racionalidade típica da nossa sociedade. Trago a seguir dois exemplos especificamente, ou duas situações de uma experiência com paisagem sonora que eu presenciei, realizei junto com uma outra pesquisadora que estava fazendo o seu trabalho de TCC, onde a paisagem sonora foi experienciada. E antes disso, o título, A Escuta das Crianças, aqui tem essas duas ideias que estão nesses dois projetos. Por um lado, a escuta sensível e atenta do que as crianças nos dizem e tentam nos mostrar, e também a escuta da própria paisagem sonora que as crianças fizeram. Trago, então, esses dois excertos, como eu já falei. O primeiro, a ideia do silêncio possível e necessário, que as crianças aceitaram. Era um grupo pequeno de crianças, eram apenas 6 crianças, mas que conseguiram aceitar o desafio de silenciar durante 1 minuto e meio, para ouvir a paisagem sonora, primeiro dentro da sala de aula, onde aconteciam as aulas de música, e depois também no pátio. Muito interessante perceber uma escuta real e uma escuta imaginária, né, em que o jogo de palavras típico de crianças apareceu, com sons e imagens diferentes sendo citadas, né? Uma outra coisa que chamou a atenção, durante o exercício começou a chover, principalmente no pátio, e aí o som da chuva precisou ser comprovado através do visual, que a gente pode dizer que também é uma tendência nossa do Ocidente, e do próprio tato, que as crianças, então, elas ouviam a chuva, mas queriam ver se era verdade e mesmo vendo também sentir. Então, de fato, fizeram essa experiência bem integral, percebendo primeiro auditivamente o som da chuva e depois também indo para fora para experimentá-la. A volta para a sala de aula, segundo a pesquisadora, foi bastante agitada, e é bem interessante isso, né? A criança, movimento por essência, crescida na sociedade do barulho desenfreado, como é o nosso caso, ela se manifesta espontaneamente na volta para a sala, querendo talvez compartilhar todas essas experiências, ou voltando com mais vontade ainda de brincar, de interagir. E claro que foi feito ali, então, depois de um tempo, uma volta à calma, e houve então um segundo momento, que foi um momento de fruição, que também para mim foi marcante, durante uma obra do Carnaval dos Animais, intitulada O Elefante. Enquanto as crianças ouviam, algumas ainda estavam se agitando um pouquinho, e daí o menino, não a professora, o menino pediu silêncio, porque ele queria escutar melhor. E para mim é interessante essa ideia do silêncio, porque mostra para mim o desejo do menino por silêncio, para mim um gesto de resistência estético-ambiental, dentro dessa ideia que eu apresentei do Schaeffer antes, sobre a valorização do silêncio. Para finalizar, cito então algumas considerações finais, mas na ideia de prospecção do que de reflexão. Primeiro, a imagem de recortes e costuras remete à perspectiva transartística e transdisciplinar, que é típica da educação estética ambiental, mas que está também, de alguma forma, na minha opinião, relacionada com a proposta de integração das artes defendidas por Schaeffer. Falo da paisagem sonora como uma grande composição, e junto com isso também, da parte da educação estética ambiental, a dimensão estética do feio, que é preciso tomar consciência desse feio presente no nosso mundo, para transformá-lo, para valorizar o que temos de bonito sonora, visualmente também.
Falo ainda da esquizofonia aprontada por Schaeffer, no sentido da ruptura do som natural através da gravação, e falo, para terminar, de experiências de costuras entre paisagem sonora e educação estética ambiental, que passa também pela formação docente, tanto na licenciatura em música quanto na licenciatura em pedagogia. Meu campo é na área da educação, na pedagogia, e ali estamos experienciando também atividades nesse sentido. Termino dizendo que as experiências apontam para a riqueza de possibilidades nesse campo, reafirmando o desafio de limpar os ouvidos e sensibilizar-se para escutar os sons do mundo numa perspectiva estético-ambiental, buscando construir com as crianças um mundo mais harmonioso em todos os sentidos. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigado.